Olá, eu sou o professor Samuel Caldas, sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e vim aqui para apresentar a vocês algumas questões que estão relacionadas com o Evangelho, sobretudo com o tema do Evangelho, que é a justificação pela fé, né? Obviamente que o Evangelho é a mensagem da salvação, mas dentro desse alcance, né, de salvação, o termo de salvação, que envolve, a gente poderia falar sobre plano da redenção, plano da salvação, existem vários pontos importantes, como a justificação pela fé, a santificação, o crescimento cristão, etc., a glorificação. Mas tratando mais especificamente da justificação pela fé, é uma mensagem que ela é fundamental para estabelecer no coração da criatura, daquele que se aproxima de Deus, a certeza de que ele foi perdoado, a certeza de que ele foi reconciliado com Deus por meio de Jesus, a certeza de que ele tem acesso à vida eterna, que a vida eterna pertence a ele, embora não entre no usufruto da vida eterna hoje, para prepará-lo para os eventos finais. A mensagem de justificação pela fé, ou da justificação pela fé, ela prepara o cristão para tudo, ainda que não para tudo diretamente, mas indiretamente sim, para tudo. Ela abre portas para todo o desenvolvimento cristão. Esse assunto é tão importante, que Paulo dedica boa parte da carta aos Romanos à justificação pela fé. Ele dedica capítulos de Gálatas ao tema da justificação pela fé. Também nós vemos a justificação pela fé exposta em todas as escrituras, é claro, em alguns lugares específicos, diretamente, em outros lugares indiretamente, tipologicamente. O tema da justificação é tão importante que é por meio da justificação pela fé que o homem tem acesso ao dom do Espírito Santo. Só recebe o Espírito Santo aquele que foi justificado. Isso como um membro atuante no seu coração. Então, todo cristão, ele tem o Espírito Santo atuando em seu coração. E esse acesso ao Espírito Santo depende da justificação pela fé, dessa mensagem. Paulo foi o mais eloquente teólogo de Cristo, e ele teve uma preparação legal, uma preparação para ser um advogado, alguém inteirado em justiça, para ser juiz. Ele tinha muito conhecimento das leis, conhecimento jurídico, isso do ponto de vista secular mesmo, não apenas bíblico. Claro que ele teve um grande conhecimento bíblico, uma vez que ele teve como professor o Rabino Gamaliel. Mas quando ele trata do assunto da justificação pela fé, ele usa termos técnicos precisos, como imputado, como justiça, como juízo, como condenação, justificação. São termos bem frequentes na linguagem de Paulo. E eu gostaria de considerar com vocês o que está escrito em Romanos capítulo 5, verso 1. Está escrito o seguinte, Romanos 5, verso 1. Está escrito o seguinte. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou lendo a Bíblia Revista
e Corrigida, de João Ferreira de Almeida. E aqui é curioso notar que frequentemente a gente tem visto pessoas de dentro da minha igreja especialmente, falando que justificação é uma obra estanque, instantânea, até aí tudo bem, que acontece uma vez só quando você se converte, mas não é assim. A própria versão que eu estou usando, que corresponde melhor ao tempo verbal do grego koiné, do Novo Testamento, diz: sendo justificados pela fé. Isso significa que a justificação pela fé, ela não é uma vez na minha vida ou na sua vida, quando a gente se arrepende, aceita Jesus. A justificação pela fé, eu dependo dela todo dia. A cada dia eu preciso me certificar de que eu fui perdoado, estou perdoado, de que eu me arrependi das obras malignas da minha vida errada, dos meus deslizes, erros, pecados, transações, e que eu retomo minha vida com Deus a cada dia. Não é à toa que Jesus, ele ensinou na oração do Pai Nosso, que nós devemos pedir a Deus: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso indica que a oração modelo de Jesus pressupõe o pedido diário do perdão dos pecados, diário. Isso é porque, evidentemente, muito embora às vezes a gente não tenha consciência de ter pecado, a gente pode ter cometido pecado inconsciente. Não deixa de ser pecado, ainda que a gente não tenha consciência do ato. Mas não só isso, a gente precisa reconhecer diariamente que, independente de a gente ter um pecado conhecido, nós temos o pecado enquanto natureza dentro de nós. E isso transcende a concepção que alguns têm de que pecado é apenas um ato causado por escolha, por vontade própria. Isso, em verdade, a maioria das vezes é assim que acontece o pecado, né? Voluntariamente, querendo fazer o mal. Mas nem sempre é assim. Cristo, ele definiu o pecado, ele se referiu ao pecado como uma doença em nós. Em Marcos capítulo 2, verso 17, ele diz o seguinte, Marcos 2, verso 17, aqui está escrito o seguinte: e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores. Ele, nitidamente, ele associa os pecadores e o pecado à doença. Ele fala: os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam. Não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Então, assim, a gente percebe que o pecado, ele transcende, ele ultrapassa o conceito de um ato mal voluntário, cometido por vontade. Ele está em nós. Mais do que algo que eu faço, o pecado está em nós. Então, isso implica em que tudo que a gente faz para Jesus, para Deus, quando convertidos, que fazemos pela fé em Cristo, sai de nós manchado, e a menos que seja purificado e perdoado pelos sacrifícios, méritos de Cristo, jamais podem ter aceitação perante Deus. Nossas boas obras podem ser aceitas diante de Deus para galardão, claro, nunca para nos salvar, apenas por meio de Jesus. Eu cito a última passagem nossa nesse breve vídeo aqui, em Pedro. Abram suas Bíblias, aqueles que estiverem aí acompanhando. Poderia citar Hebreus capítulo 13, verso 21 também. Deixa eu ver, 13, 21? Sim, pode ser 13, 21. Não precisa nem ir para Pedro. Diz assim: vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para tudo sempre. Amém. Então, assim, de maneira muito simples, aqui singela, deixar clara essa mensagem, que nós somos aceitos diante de Deus unicamente pelos méritos de Cristo, pela sua morte,
pela sua vida de perfeita obediência. Nós somos perdoados e somos aceitos perante Deus, somos libertos da condenação. E que Deus, através da atuação do Espírito Santo naqueles que foram, pois, justificados, que Deus nos aperfeiçoe em toda boa obra, que Deus nos ajude a nos consagrar e trabalhar para Jesus, dedicar as nossas vidas à verdade e abençoar outros com a mensagem maravilhosa da salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, é o meu desejo, minha oração. Espero que a gente possa continuar em nossa empreitada, que eu retomo agora no meu canal, para que a gente possa aprender mais e caminhemos juntos nesse aprendizado com Jesus. Um abraço a todos, Deus abençoe.